Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais como a ciência é produzida atualmente. Nas últimas aulas dessa série, O que é a ciência?, a gente já discutiu no primeiro vídeo o que é o senso comum e o conhecimento cotidiano. No segundo vídeo, a gente aprendeu o que é o método científico e qual a diferença entre uma teoria, uma lei, um princípio, um postulado, entre outros. E no terceiro vídeo, nós apresentamos 10 características da ciência e discutimos vários detalhes de como o conhecimento científico é produzido. Então, se você ainda não assistiu os últimos vídeos dessa série, volta lá e assista, porque na aula de hoje a gente vai concluir esse assunto sobre o que é a ciência e nós vamos verificar como algumas das características que a gente discutiu no último vídeo estão presentes na produção da ciência hoje em dia. Bora lá? Na última aula, nós aprendemos que a primeira característica da ciência é que ela não está acabada, mas que o conhecimento científico é produzido continuamente. Nós aprendemos também que a ciência é produzida muitas vezes como resposta para problemas e demandas da sociedade. É uma verdade que hoje, em 2021, o conhecimento científico é muito amplo e que algumas áreas, como a química e outras, sejam de exatas ou humanas, já têm um corpo de conhecimento científico muito bem consolidado. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse amplo conhecimento científico bem consolidado, nós também temos muitas fronteiras para serem exploradas. Sempre vai existir um novo problema que a ciência pode solucionar. E é por isso que a gente tem no mundo inteiro diversos grupos de pesquisa. E a gente usa muito essas palavras como sinônimo, né? Os cientistas de hoje são chamados de pesquisadores e o ato de produzir ciência a gente chama de fazer pesquisa científica ou simplesmente de fazer pesquisa. E onde se faz pesquisa? Já parou para pensar onde estão os cientistas da atualidade? No Brasil, a maioria das pesquisas científicas são realizadas nas universidades públicas, universidades federais, estaduais, alguns institutos. A maioria dos professores dessas universidades não são contratados apenas para dar aulas, mas muitos deles têm um laboratório, têm uma linha de pesquisa e eles se dedicam, junto com seus alunos, intensamente a esse trabalho. Inclusive, o Brasil é referência na produção científica mundial, né? Vejam essa reportagem aqui no site da Unesp, que mostra um ranking feito pela Universidade de Leiden, na Holanda, que analisa a quantidade de publicações feitas pelas universidades do mundo inteiro no período de 2015 a 2018. E aqui tem uma explicação e no final tem um ranking com as 10 universidades do Brasil que mais publicam. A USP, Universidade de São Paulo, fica em primeiro lugar do Brasil e em sétimo lugar no mundo, olha só, com mais de 17 mil publicações nesse período. E temos aqui as demais universidades, para vocês verem como a universidade pública é uma referência para a produção científica no Brasil. Então, se você está entrando agora em uma universidade pública, saiba que a maioria dos seus professores se dedica muito à pesquisa científica, muitas vezes até mais que o ensino. E você também, como aluno, pode participar do desenvolvimento da ciência. Você pode procurar seus professores, conhecer as linhas de pesquisa deles. Se você se interessar por alguma, você pode até colaborar, trabalhar nessas pesquisas, colocar a mão na massa e contribuir assim para o avanço da ciência. Com o tempo, quem sabe você pode até escrever o seu próprio projeto de pesquisa. E o que você faria na prática? Normalmente você tem um problema, uma situação que tem que ser investigada, igual os exemplos que eu dei nos últimos vídeos. Lembra quando eu falei sobre o fogão que não estava acendendo? Ou quando eu dei o exemplo de Dalton, que estava investigando o comportamento dos gases e isso acabou gerando a teoria atômica dele, né, as conclusões que ele tirou. Então, para relembrar esse assunto, assiste os 2 últimos vídeos em que eu apresentei várias dessas situações. Em especial a parte 2 dessa série, que eu falei bastante sobre o método científico. Quando você faz pesquisa enquanto está na graduação, geralmente a gente chama essa atividade de iniciação científica. E é uma oportunidade enorme
quando você consegue, além de participar das aulas que você tem que assistir na faculdade, se envolver também em um projeto de pesquisa. E dependendo da sua área, esse pode ser um grande diferencial se você está estudando em uma universidade pública, porque você pode ter grandes oportunidades se você deseja seguir nessa carreira, que a gente costuma chamar de carreira acadêmica. Durante a minha graduação, eu acompanhei várias linhas de pesquisa dos meus professores. Eu tenho mais afinidade pela área da química inorgânica, né? Então, eu comecei acompanhando um professor que trabalhava com terras raras, e ele estava investigando a possibilidade de usar compostos de cério para proteção solar, seja em protetores solares, em tecidos, né, no lugar do óxido de zinco ou de titânio, que são bastante utilizados para esse fim. Eu acompanhei também professores que estavam investigando como melhorar a eficiência de placas solares, aqueles dispositivos fotovoltaicos. E eu acabei me envolvendo em um projeto para tentar sintetizar e caracterizar um complexo de rutênio, que apresentava propriedades eletroquímicas bem interessantes quando ele era estimulado pela luz. Eu também me envolvi num projeto na área de ensino, para investigar como a teoria do campo ligante, que é uma teoria muito importante da química inorgânica, estava apresentada em alguns livros didáticos e estava de uma maneira muito confusa, que às vezes acabava atrapalhando quem estava estudando esse assunto. E esse trabalho acabou virando o meu trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC, né? E no momento atual, que a gente está em pandemia, eu resolvi me aventurar um pouco e aprender sobre química computacional. E no momento eu estou envolvido num projeto de investigação teórica das ligações químicas em alguns compostos de gases nobres. Percebam que quando a gente fala de pesquisa, não é igual aqueles trabalhinhos de escola, que a gente vai lá na internet e procura sobre um assunto. Quando você está fazendo pesquisa, você está fazendo ciência, você está contribuindo para o crescimento do conhecimento científico. Lembra que a gente falou que o conhecimento científico, para ser produzido, passa por um método? Então, se você for fazer esse trabalho, você precisa ter uma metodologia bem definida. Você vai fazer o quê? Uma investigação que tem um objetivo a ser cumprido. E você precisa deixar muito claro como você vai chegar nos seus resultados e como você vai analisá-los, para que assim fique claro que as conclusões que você chegou são fruto da ciência. Ou seja, você seguiu um método, você controlou variáveis, o seu resultado é reprodutível. Então é assim que acontece uma iniciação científica, é assim que acontece num TCC ou numa monografia, e daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é a diferença entre as duas, né? E depois da graduação, continua sendo assim na pós-graduação, ou em até qualquer projeto de pesquisa que esteja fora do meio acadêmico. Falando um pouco agora sobre a pós-graduação, existem dois tipos diferentes, a stricto sensu e a lato sensu. São palavras que vêm do latim, que significam sentido estreito e sentido amplo. Uma pós-graduação lato sensu é normalmente uma especialização ou um MBA. Nesse tipo de pós, você não tem a obrigação de desenvolver uma pesquisa. É como um curso mesmo. Você vai estudar, se aprofundar, se especializar em um assunto. Por isso que se chama especialização. E o MBA é ainda mais específico. Normalmente é um aprofundamento relacionado a alguma área de negócios. Nessa modalidade de pós-graduação, você não está desenvolvendo pesquisa, você só está estudando. E essa é a diferença para outra modalidade que a gente chama de stricto sensu, que se refere aos programas de mestrado e doutorado. Nesses programas, você também tem que participar de aulas. Também existem disciplinas para você estudar. Mas o compromisso principal é em trazer resultados de uma pesquisa científica que você vai desenvolver. Então, os mestrandos e doutorandos não estão somente estudando, mas na maior parte do tempo eles estão trabalhando. Eles são pesquisadores e não apenas alunos. E assim, eles trabalham muito. Se for um químico, provavelmente vai lá estar todo dia ralando na frente de uma bancada. E a maioria tem um contrato de dedicação exclusiva ao mestrado ou doutorado. Então eles não podem se envolver em outra atividade, nem tem tempo para isso. Por isso nunca pergunta para alguém, você só faz mestrado, você só faz doutorado? Porque a quantidade de atividades é enorme. E por isso, um ponto muito importante para que a ciência avance é o investimento e o financiamento. A pesquisa no Brasil não está somente nas universidades públicas. Algumas universidades privadas também desenvolvem pesquisa. Se você estuda numa faculdade particular, você também pode se envolver em um projeto de pesquisa, procure os seus professores. Além disso, além de faculdades, nós também temos institutos ligados ao governo, como alguns agora que ficaram muito conhecidos na pandemia, que é o Instituto Butantan, a Fiocruz. Mas também
a gente tem outros, e internacionalmente a gente tem alguns bem conhecidos também, como a NASA, o CDC, a Sociedade Max Planck lá na Alemanha, e muitos outros, né? E a gente também tem as empresas privadas. Muitas empresas realizam pesquisas nos seus laboratórios. Às vezes, a empresa tem um departamento de P&D, né, que é Pesquisa e Desenvolvimento. Ou então fazem parcerias e financiam os institutos ou as universidades. Então percebam que tem muitos lugares no Brasil em que se faz pesquisa, principalmente aí as universidades públicas, né, mas também estes institutos e algumas empresas privadas. E normalmente, empresas têm interesses próprios. E aí elas vão direcionar uma linha de investigação e nem sempre elas vão estar interessadas em divulgar resultados. Para desenvolver uma pesquisa, a gente precisa de recursos. A gente precisa de materiais para trabalhar, a gente precisa de equipamentos, às vezes é necessário realizar alguma viagem, alguma análise do seu material. Então a pesquisa não vai acontecer sem financiamento. E é claro que principalmente precisa do pesquisador. E como o pesquisador normalmente se dedica exclusivamente a esse trabalho, então ele vai precisar de um salário, porque ninguém vai trabalhar nisso por amor. Você precisa se sustentar para trabalhar ali. E se não houver um financiamento, você vai trabalhar em outra coisa, né? Ninguém vai ter tempo de fazer pesquisa, como algo complementar ao seu afazer, né? Então, é necessário financiar pesquisadores para que haja resultados de pesquisa e avanço na ciência. E se o seu projeto não estiver numa instituição privada que fornece esse financiamento, e que é o caso da maior parte das pesquisas nas universidades, vai realmente ser necessário um financiamento do governo. Por isso nós temos algumas agências de fomento à pesquisa. A nível federal a gente tem principalmente a CAPES e a CNPq, mas também a gente tem algumas agências estaduais, né? Uma que se destaca bastante é a FAPESP, no estado de São Paulo. Essas agências financiam bolsas, que eu não concordo muito com esse nome, porque a gente está falando de um trabalho, então é um salário do pesquisador, né? Mas elas também financiam a compra de materiais, de equipamentos, todas as despesas que são necessárias para que uma pesquisa aconteça. Investir em ciência significa investir no progresso do país. Os países mais desenvolvidos normalmente têm um investimento em pesquisa forte. Vejam no cenário atual, por exemplo, o quanto a pesquisa científica para o desenvolvimento de vacinas está sendo urgente. Mas não é só sobre a saúde, né? A ciência traz progresso para todas as áreas da sociedade. Por isso é muito preocupante quando o investimento nas universidades e na ciência diminui, porque você está diminuindo junto o progresso do país. E ainda tem muita gente que acha que o mestrando ou doutorando recebem bolsa para estudar, e às vezes até questionam esse financiamento. Mas isso não é bem uma verdade. Como eu disse, no mestrado e no doutorado, você tem um compromisso de apresentar o resultado do seu trabalho. Um mestrando, no final, precisa defender uma dissertação de mestrado, e um doutorando defende uma tese de doutorado, em que vai estar explícito ali todos os avanços que esses pesquisadores produziram durante o seu trabalho. Então, esse pesquisador foi financiado, mas ele devolve em forma de avanço para a ciência e para a sociedade. Um compromisso muito grande de um pesquisador é o de divulgar os seus resultados. E é nesse ponto que o trabalho científico vai se diferenciar de qualquer outro estudo ou de conclusões que vêm mesmo da vivência ou da prática de um profissional. Por exemplo, um médico. Ele pode ter alguma experiência com o conjunto de pacientes que ele atendeu, as coisas que ele já estudou, e ele pode formar algumas opiniões. Mas isso não é um resultado científico. Que metodologia esse médico seguiu? Como ele controlou variáveis para gerar um resultado confiável? Se a gente aplicar esses resultados, essas afirmações do médico, para um outro grupo de pessoas, será que vai dar certo? As conclusões do médico vão funcionar para todo mundo? Que garantia que a gente tem? É muito diferente de um resultado científico que foi testado de uma forma controlável. O pesquisador que fez o seu trabalho, que chegou nas suas conclusões, vai pegar esses resultados e fazer uma publicação. Vai ser em um periódico ou em uma revista científica, normalmente. E essa publicação do pesquisador vai mostrar a metodologia que ele usou, vai mostrar que ele seguiu um método, controlou as variáveis e tudo aquilo que a gente já falou que são características das ciências. Então isso é muito diferente de um profissional de uma área
que tem uma opinião por causa da sua experiência. Esse conhecimento dele ainda é cotidiano, porque ele não seguiu metodologia científica. E mesmo que ele seja um excelente profissional, um médico muito renomado, ou então de qualquer outra área, se ele não fez um trabalho controlado, científico, com as características que a gente apresentou, então o que ele está dizendo não passa mesmo de uma opinião. Nesse mundo de hoje cheio de fake news, é difícil saber em que informações acreditar. Então eu vou dar agora algumas dicas para vocês. A primeira é: sempre verifique a fonte da informação. O que você está ouvindo se trata apenas de uma opinião ou de algo que foi relatado e publicado em um local científico? Como eu disse, a produção científica hoje é publicada em revistas ou periódicos. Não é uma revista de opinião ou simplesmente de reportagens, de divulgações. É uma revista científica. É o local em que o pesquisador vai descrever como foi o experimento que ele realizou, a metodologia que ele seguiu e tudo que a gente discutiu. E mesmo que você esteja vendo um resultado em uma reportagem, em uma notícia da internet, no jornal, essas reportagens vêm de canais confiáveis? Ela cita a referência de um trabalho científico ou está falando da opinião de alguém? É muito importante saber quem é que está afirmando e dando embasamento para aquilo que você está ouvindo. Vamos dar um exemplo de uma reportagem que eu li esses dias no canal Tech, de que a OMS recentemente afirmou que não recomenda a ivermectina para tratar Covid-19. Como eu estou olhando uma informação em um site de notícias, eu tenho que tomar alguns cuidados. A primeira coisa que eu vou verificar é a data da publicação, porque pode ser algo antigo, né? Então, eu estou vendo aqui que foi publicado há 2 semanas atrás, 31 de março de 2021, então é algo recente. Segunda coisa, eu não vou ler só o título. O título está dizendo aqui: ivermectina não deve ser usada para tratar Covid-19 e recomenda a OMS. Mas o título pode ser tendencioso, pode ser uma interpretação da pessoa que escreveu a reportagem. Então, eu não vou ficar só no título, eu vou ler o porquê, se é isso mesmo, né? Quem que está afirmando isso. E aí, de fato, ó, se eu for ler, eu vejo que a Anvisa se posicionou sobre o uso desse medicamento e também agora, nesse mesmo dia 31, a OMS. Por que que ela se posicionou? Foi depois de 16 estudos com 2.400 participantes. Então não saiu da cabeça da OMS. Ela se baseou em estudos científicos, né? E aí vocês podem ler a reportagem com calma, eu fui direto na fonte para saber se isso é verdade. Porque eu também não vou acreditar simplesmente num site de notícia. Qualquer pessoa pode escrever isso aí. Né? Será que isso realmente veio da OMS? Será que isso realmente existiram esses estudos? Então eu busquei aqui essa fonte, Inquirer, e me deparei com outro site de notícia, deu na mesma, né? E aqui, ó, WHO é a tradução, né? A tradução, na verdade, é OMS, é a abreviação para a Organização Mundial da Saúde em inglês. E essa fonte aqui não me trouxe nada de novo, vocês podem ler, basicamente uma tradução, e não trouxe nenhum link, nenhum estudo. Então eu não fiquei satisfeito com isso. Eu digitei no Google WHO, ivermectina, e aí eu encontrei direto da fonte. Encontrei esse site, que é o site da OMS. Então realmente eles não estão indicando. Eu posso confiar melhor na informação se ela está no site oficial. Né? E aqui está dizendo a mesma coisa, falou dos 16 estudos, né? Então o que estava lá traduzido no site de notícia, aí eu posso confiar, realmente veio da OMS. Inclusive a OMS tem algumas outras recomendações, né? Não recomenda remdesivir, hidroxicloroquina, ritonavir, outros medicamentos. Só que esse site ainda foi de notícia para mim, por quê? Não tem um estudo científico, que eles falaram que tinha um estudo científico, mas não deram nenhum link, né? Eu não acessei direto a publicação científica. Então, eu continuei minha investigação, procurei no Google, digitei ivermectina e me deparei com esse site da UFMG. Então, se eu me deparei com um site de uma universidade pública, a fonte de onde se faz ciência no Brasil, aí eu confiei também mais nessa informação. E aqui tem algumas explicações bem interessantes, né? Vocês leiam com calma, é uma reportagem muito boa.
E aqui ele começa dizendo por que a ivermectina foi recomendada inicialmente, né? Da onde que veio a ideia de usar a ivermectina para tratar a Covid-19? E aqui eles mostram que isso veio de um estudo realizado in vitro, isso é, em vidraria, em laboratório, né? Não foi realizado com humanos. E essa pesquisa mostrou que foi bom, a ivermectina de fato combateu, né, inibiu a replicação do coronavírus. Mas para isso acontecer precisou de uma dose quase 18 vezes acima da dose terapêutica. E o médico aqui, o professor titular, na verdade, da Faculdade de Farmácia, ele disse que essa dose é inconcebível para ser aplicada em seres humanos. Mas o mais importante é que a reportagem me trouxe a fonte. E eu fui atrás da fonte. Olha aqui, ó, agora sim, eu estou numa página de um periódico científico, Antiviral Research, do grupo da Elsevier. Então, é um local confiável para nós. E aí, se você clicar aqui em Download PDF, você pode ir direto para o artigo. E aqui vai estar descrito, né, a introdução, a metodologia, os resultados, tá vendo? Olha os dados, os gráficos, como foi realizado o estudo. A gente pode, olha aqui, ó, metodologia, a gente pode ver a dose que foi utilizada, como eles controlaram, né, e como eles analisaram os dados e chegaram à conclusão de que a replicação do vírus foi inibida, tudo que estava escrito lá no site. Infelizmente a gente não consegue fugir do inglês, então se você tem dificuldades aí com o inglês, usa o Google Tradutor ou pergunta para alguém que você confia, pede ajuda. Mas aqui a gente está consultando direto na fonte, é uma informação que a gente pode confiar. E se a gente continuar aqui no site da UFMG, né, vai mostrar um outro estudo publicado agora na revista da Associação Médica Americana, que é uma das mais respeitadas do mundo. E ela avaliou, se a gente for entrar, clicar aqui, a gente pode abrir direto, olha só. Infelizmente, eu não consegui abrir o PDF porque nem todos os periódicos são abertos, né, para todo mundo acessar. Às vezes você precisa assinar a revista, ou às vezes a sua universidade assina, então com as credenciais da sua universidade você consegue acessar alguns trabalhos. Mas felizmente aqui o estudo está transcrito, né? Ele foi todo escrito aqui nesse site. Então a gente vai conseguir dar uma olhada nele, analisar. E o que esse estudo diz? Ele já começa aqui mostrando a questão. Lembra que eu falei para vocês que o conhecimento científico normalmente nasce através da resolução de problemas, de situações? Olha só, eles colocam a situação aqui que é justamente investigar qual é o efeito da ivermectina, né, nos sintomas de Covid. E eles têm um objetivo aqui, que é realmente determinar se a ivermectina é eficaz para o tratamento contra o Covid. E como eles vão fazer essa investigação? Lembra que eu falei que um estudo precisa ter controle? Então eles já começam mostrando aqui na metodologia que eles fizeram um controle, ó, com essas duas palavrinhas. Que a primeira é duplo cego e a segunda é randomizado. O que elas significam? Um estudo duplo cego significa que eu vou dividir os meus participantes em dois grupos. Um deles vai tomar a substância que eu estou interessado em investigar, né, no caso a ivermectina. O outro grupo vai tomar algo que a gente chama de placebo, que é qualquer outra coisa que não interfere nesse estudo. Então, o primeiro grupo vai tomar uma pílula com ivermectina, o segundo também vai tomar uma pílula igualzinha, só que é com placebo, e eles não sabem o que eles tomaram. Ninguém sabe se eles tomaram ivermectina ou se eles tomaram placebo. Qual que é a intenção? Não haver interferências nesse estudo. Inclusive, os pesquisadores também não sabem quais participantes tomaram ivermectina e quais tomaram o placebo, para não ser tendencioso. A ideia é ter um controle aqui. E a segunda palavrinha é randomizado, que significa aleatório, né? Esses dois grupos foram distribuídos de forma aleatória, sem nenhum critério. Então, talvez vocês escutem bastante, né? Ensaio clínico randomizado. Então, por que isso é importante? Lembra que eu falei que é diferente lá do médico? Por quê? O que adianta eu dar ivermectina para uma pessoa
e verificar que ela melhorou? Se eu não estou comparando com outro grupo que não tomou. Então a ideia é dar para um grupo que tomou e dar para um outro grupo que não tomou e comparar. São grupos semelhantes, tomaram ao mesmo tempo, têm os mesmos sintomas. Aí eu consigo ver se aquele medicamento serviu para alguma coisa, se ele fez diferença com o outro grupo. E aqui a metodologia vai mostrar tudo, onde o estudo foi feito, com quantos pacientes, em qual data, como eram os sintomas, qual foi a dose aplicada. Então tem tudo aqui, quais foram os resultados, quais eram os sintomas depois de 10, 12 dias. E o que o estudo verificou então? Olha assim, depois do dia 21 de tomar o medicamento, 82% das pessoas que tomaram ivermectina melhoraram. Só que 79% das pessoas que tomaram placebo também melhoraram. E aí, alguns pacientes tiveram dor de cabeça. 104 pacientes que tomaram ivermectina tiveram dor de cabeça. 111 pacientes que não tomaram ivermectina também tiveram dor de cabeça. Então, se a gente for ver o estudo com calma, a gente vai perceber que quem tomou ivermectina e quem não tomou teve o mesmo avanço, teve os mesmos sintomas, quem melhorou, melhorou do mesmo jeito. Então, qual que é a conclusão? Que não teve diferença significativa. Quem tomou ivermectina e quem tomou placebo deu na mesma. Então, aqui nós estamos no ponto que eu queria chegar. Vocês entenderam o que é um estudo científico? Entenderam como é diferente de um médico aplicar um medicamento em alguns pacientes e verificar que eles melhoraram? Como que ele pode ter certeza que eles melhoraram por causa da ivermectina e não por outras causas? Se ele não fez um estudo controlado como esse que a gente viu. Algumas pessoas que tomaram ivermectina de fato melhoraram, mas as que tomaram placebo também melhoraram do mesmo jeito. E se eu tivesse dado omeprazol para elas? Elas também teriam melhorado. E se tivesse sido Rivotril ou Guaraná Jesus? Tanto faz. As pessoas melhoraram não foi por causa desses remédios, mas foi por outros fatores. E pelo contrário, se eu ficar tomando um monte de remédio que tem efeito colateral, pode agravar o seu caso. E não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião. É isso aí que a ciência está mostrando, que a gente viu. Então, voltando para as minhas dicas, sempre procurem a fonte da informação. Não acreditem em qualquer coisa que vê por aí. Sempre desconfie, sempre questione. E falando sobre isso, a minha segunda dica é, mesmo que seja um trabalho publicado, ele está sendo publicado em um local confiável, que fez um processo de revisão adequado, está em alguma revista ou em algum congresso que seja relevante para aquela área de estudo? Uma coisa muito importante que faz com que essas publicações que eu estou mostrando para vocês sejam confiáveis é o que a gente chama de processo de revisão por pares. Nesse processo, a publicação que um pesquisador submete para uma revista passa por uma revisão, em que esses revisores são pessoas da mesma área e que podem comentar sobre o seu trabalho, apontar se ele tem alguma lacuna, alguma coisa que não ficou bem explicada, se o seu estudo é tendencioso, se você precisa comprovar melhor aquilo que você está falando, ou então se ele concorda com as suas conclusões e aprova esse trabalho para ser publicado. Então o trabalho científico, além de passar por toda essa metodologia que a gente discutiu, ele ainda é revisado por outras pessoas antes de ser publicado, o que torna essa informação ainda mais confiável. E quanto mais rigoroso for esse processo de controle e revisão por um periódico, mais relevante esse periódico se torna, e também os trabalhos que são publicados nele. Essa revisão por pares também é feita nos trabalhos acadêmicos, e a gente costuma chamar isso de passar por uma banca. Um trabalho de pós-graduação normalmente passa por duas etapas dessas. Na metade do seu período, você passa por uma qualificação, que tem pelo menos aí uns 2 doutores ou profissionais que têm uma qualificação acima da sua, e você vai apresentar nesse momento o andamento do seu trabalho, os seus resultados prévios, a sua perspectiva de finalização. E eles vão fazer uma revisão do seu trabalho e dar opiniões, para analisar o que você já fez e até para te ajudar a avançar. E no final do período de mestrado ou de doutorado, você vai passar pela defesa do seu trabalho, que você vai apresentar novamente para uma banca. Normalmente, a de mestrado possui 3 avaliadores e a de doutorado 5.
E aí você vai apresentar os seus resultados finais. Eles vão estudar a sua dissertação, a sua tese e vão aprovar ou não o seu trabalho. Na graduação também pode acontecer esse processo em uma monografia. E está aí a diferença entre uma monografia e um TCC. Um TCC é apenas um trabalho de conclusão de curso que você escreve e entrega para um professor de uma disciplina que vai avaliar. E normalmente você faz isso para você concluir o seu curso e obter o seu diploma. Só que você não vai defender esse trabalho para uma banca. Já em uma monografia, você vai fazer uma defesa. E o seu avaliador pode ser até uma pessoa que tem um mestrado, que já é um nível acima do seu. Então eu quero que vocês percebam que quanto mais forte é o processo de revisão, mais confiável é a publicação daquele trabalho. Uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, com certeza são fruto de um trabalho muito extenso. Mas às vezes não dá tempo de revisar completamente esse trabalho antes de publicar. E aí, quando esses resultados são publicados em um periódico, eles já foram mais bem revisados e se tornam mais confiáveis. Além de publicarem os seus resultados, os cientistas também costumam se reunir em congressos, simpósios, conferências, para compartilharem os seus resultados e assim eles podem discutir e também se atualizar sobre o que está sendo pesquisado, investigado em uma determinada área. Existem algumas métricas que a gente utiliza para verificar a relevância de um trabalho. Uma delas é a quantidade de citações. Se você publica um trabalho e ele é referenciado por outras publicações, normalmente significa que o seu trabalho foi relevante e que outras pessoas se basearam na sua publicação para avançar no conhecimento desse assunto. Mas uma outra métrica mais importante e mais utilizada é o fator de impacto do periódico, em que se divide a quantidade de citações pela quantidade de publicações em um determinado período de tempo. Então, dentro de uma mesma quantidade de publicações, quem for mais citado por outros trabalhos possui um maior fator de impacto. E o que é um bom fator de impacto? Aí vai depender de cada área. As revistas que publicam naquela área vão ser comparadas entre si. E as que apresentarem maior fator de impacto vão ser a referência. No Brasil, a gente tem um indicador muito usado, que é o Qualis, da CAPES. Então, se a gente entrar aqui nessa plataforma Sucupira, né, da CAPES, a gente pode encontrar esse indicador Qualis. O que é isso? Foi feita uma classificação dos periódicos, de acordo com seus fatores de impacto. Então, analisou-se todos os periódicos de uma área, né? Então teve essa análise e essa outra análise, a gente pode escolher uma delas aqui, escolher a área de avaliação, eu escolhi aqui Química, e então os periódicos foram classificados em categorias, em que A1 é a categoria mais relevante, os periódicos mais relevantes para a área, de maiores fatores de impacto. E aí tem A2, B1 e tal, e o C são os periódicos menos relevantes, com menor fator de impacto. Então, se a gente clicar aqui em A1 e consultar, a gente pode ver os periódicos mais relevantes para a área de Química, né? Nós vamos ver aqui nessa lista 245 registros de periódicos. Se a gente quiser escolher aqui outra categoria, a gente vem aqui e consulta B1, B2. Para concluir esse assunto, eu vou passar para vocês a terceira dica. Esse trabalho, essas informações que você está recebendo, está indo na contramão de uma série de inúmeras outras evidências bem estabelecidas sobre um assunto, ou ele se soma e se complementa ao conjunto de estudos daquela área? Por exemplo, a gente ainda vê alguns cientistas que negam o aquecimento global e tentam provar contra ele. Mas atualmente, após uma série de evidências, experimentos e trabalhos publicados sobre esse assunto, isso já é praticamente um consenso na comunidade científica. Alguns anos atrás, ainda era apresentado como uma hipótese que o aumento do gás carbônico na atmosfera era resultado da atividade humana. Hoje em dia, isso já é um fato bem estabelecido. O último relatório, publicado pelo IPCC, já apresenta isso como uma afirmação, assim como o fato de que a temperatura global está aumentando. E esse relatório foi produzido com inúmeros dados de várias localidades do mundo e com a contribuição de diversos pesquisadores. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa questionar tudo. Vamos ser sábios, pessoal, vamos consultar a fonte das informações que nós recebemos. E, principalmente, vamos confiar no conhecimento científico que é produzido.
Por isso, quando você receber uma notícia, aprenda a desenvolver o senso crítico de verificar o que a ciência apresenta sobre esse assunto. Só assim seremos capazes de combater as fake news que se apresentam. E mais do que isso, vamos entender a química como uma ciência. Na primeira aula dessa playlist, eu falei para vocês que a química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então a gente precisou entender um pouquinho melhor o que é a ciência para entender melhor o que é a química. Entendam que o conhecimento que a gente vai estudar em um curso de química é fruto dessas investigações científicas. Então ele vai possuir todas as características que a gente discutiu nesses 4 últimos vídeos. E também, quando a gente estiver estudando, por exemplo, a química geral, a gente vai se basear em livros didáticos. Mas também é muito interessante dar uma olhada nos artigos científicos, né, ou nas referências que o seu professor passa, que podem te atualizar sobre algum assunto. E com essa reflexão, eu termino essa série O que é a Ciência. Se vocês entenderam isso que eu acabei de explicar, eu atingi o meu objetivo. A partir da próxima aula, eu vou começar com vocês uma nova série que se chama Como a Química se tornou uma ciência. Nós vamos aprender como a química deixou de ser apenas manipulação da matéria e passou a ser de fato uma ciência. Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você ser avisado das próximas aulas. Aproveita e deixa o seu like nesse vídeo e escreve aí um comentário falando o que você mais gostou nessa série. Um grande abraço a todos e até a próxima.